Eu sou Marco, soldado da 10ª corte, e nessa estranha tarde de primavera me encontro no topo de Gólgota, cumprindo uma tarefa sombria. Diante de mim erguem-se 3 cruzes. Na do meio pregamos hoje cedo aquele galileu chamado Jesus, acusado de se intitular rei. Lembro-me dele no pretório, já havia apanhado tanto que mal conseguia ficar em pé. Minhas mãos seguravam o flagelo enquanto cada golpe abria novas feridas em suas costas. Naquela hora ri junto com os outros. Colocamos uma coroa de espinhos em sua cabeça e um manto púrpura sobre os seus ombros ensanguentados. Ave, rei dos judeus, zombávamos, ajoelhando-nos em falso deboche, humilhando e mostrando que aquele rei não passava de um infeliz derrotado sob o poder de Roma. Ele nada respondeu, apenas nos olhos com uma mistura de dor e compaixão que me perturbou por um instante, mas afastei esse pensamento rapidamente enquanto empurrávamos Jesus pelas ruas rumo ao Calvário. No caminho ele caiu várias vezes sob o peso do patíbulo. Tive de puxar um camponês do Cirene para ajudá-lo a carregar a cruz, pois temíamos que morresse antes da hora. Chegando a Gólgota, executamos o protocolo costumeiro. Oferecemos-lhe um trago de vinho misturado com fel, que ele recusou após aprovar, virando o rosto. Então o deitamos no chão, sobre a viga, e estiquei os seus braços sobre a madeira. Ainda lembro o som surdo do martelo encontrando o prego contra sua carne. Um estalo seco, seguido pelo grito abafado daquele homem. Pregamos seus punhos e pés com os cravos, ele contorceu-se em dor. Os outros riam. Eu segui o protocolo tentando não pensar. Erguemos o patíbulo e o fixamos no alto do poste. Todo o corpo dele estremeceu pendurado pelos braços. Pregamos então os seus pés com as pernas dobradas. Jesus gemeu baixo. Ele não praguejava como os outros condenados fazem, nem implorava clemência. Só ouvi enquanto levantávamos um sussurro dele: Pai, perdoa-lhes. Perdoar-nos? Aquelas palavras inesperadas me gelaram por dentro. Continuei o meu trabalho, fincando a tabuleta acima da sua cabeça, Rei dos Judeus. Agora, horas depois, estou sentado ao pé da cruz, lança ao lado, aguardando que ele morra. O sol do meio-dia foi encoberto por uma estranha escuridão. O céu ganhou um tom roxo acinzentado, como se fosse quase noite. Sinto um vento frio varrer esta colina desolada. Normalmente, a essa altura eu estaria jogando dados com os meus colegas, distraído. Mas hoje mal conversamos. Antes das trevas caírem, lembro que os escribas e sacerdotes que estavam aqui soltavam insultos. Se és filho de Deus, desce da cruz, gritavam rindo. Um de meus camaradas até ofereceu a Jesus a nossa bebida ácida numa esponja, zombando: vamos, rei, beba e se salve. Mas Jesus permaneceu em silêncio quase o tempo todo. Apenas soltou com dificuldade algumas palavras para sua mãe e um amigo ao pé da cruz, e lançou um brado final dizendo algo como: está consumado. Foi então que tudo ficou ainda mais escuro e de repente a terra tremeu. Pedras rolaram colina abaixo, quase perdi o equilíbrio quando o chão vibrou. Meu coração disparou. Olhei para Jesus na cruz e ele havia inclinado a cabeça, imóvel. A natureza parecia lamentar junto. Nunca vi o céu escurecer assim sem explicação. Senti as minhas mãos tremerem ao segurar a lança. Os outros soldados me lançaram olhares de espanto.
Por um momento ninguém sabia o que fazer ou dizer. Enquanto o tremor cessava, aproximei-me do corpo inerte na cruz do meio, e algo se quebrou dentro de mim naquele instante. Encostei a ponta da minha lança em seu lado e perfurei. Um gesto que fiz tantas vezes, mas desta vez os meus olhos ardiam. Do ferimento correu sangue e água pelo seu flanco. Dei um passo atrás e ergui o olhar para o rosto sereno e sem vida de Jesus. Ao redor, alguns espectadores batiam no peito, outros choravam. Senti um nó na garganta. Lembrei das palavras que ele havia dito: perdoa-lhes. Aquele condenado nos perdoava e morrera de forma tão estranha, com o sol velado e a terra sacudindo. Não consegui me conter. Em voz trêmula murmurei para os meus colegas e para quem quisesse ouvir: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. As palavras saíram da minha boca quase sem pensar, ecoando o que o meu coração apertado sentia. Eu, um soldado endurecido, me peguei acreditando que acabáramos de crucificar alguém especial, alguém injusto. Eu senti vergonha dos escárnios de horas atrás. Ao pé da cruz, com a lança manchada de sangue na mão, fui tomado por um misto de pavor e assombro sagrado. O absurdo daquela cena, o suposto rei messiânico pregado numa cruz, de repente se revelou não como piada, mas como um escândalo terrível, que eu mal podia compreender. O céu ainda estava escuro quando nos afastamos da cruz de Jesus, e eu jamais esquecerei o que vi na rudeza cruel do Calvário. Algo divino pareceu romper o véu da indiferença, e um soldado romano comum estremeceu diante da cruz de Cristo. Irmãos, isso aqui é um relato fictício. Marco, um soldado romano que talvez nunca tenha existido, remonta um pouco do cenário real da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Marco, ele se deparou com um absurdo, algo escandaloso: o Filho de Deus sendo morto, num objeto de condenação desonrosa e vergonhosa. A crucificação era um processo humilhante, que era reservada somente aos piores criminosos, desprezada tanto pelos judeus como também pelos romanos. A cruz era um assunto evitado, era um tabu. Diziam que deveria não ser só afastada do corpo dos romanos, mas também de seus pensamentos, dos seus olhos e ouvidos. Então, aos olhos humanos, seguir um rei, um Messias crucificado, é um absurdo, é escandaloso, não faz sentido. E veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 1, versículo 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Deus escolheu aquilo que parecia ser fracasso para vencer definitivamente, mostrando o seu poder e o seu imenso amor. Jesus na cruz, ele tomou o nosso lugar como se ele fosse o transgressor. Ele levou sobre si os nossos pecados e a ira justa de Deus, para que nós fôssemos perdoados e declarados justos. E assim, ele venceu o diabo, venceu as forças do mal, que antes nos escravizava pelo pecado e medo da morte. Agora podemos escolher viver para Ele, livre do pecado e do medo da morte.
Pois Cristo não foi vencido pela cruz, mas Ele venceu a cruz. Jesus na cruz tocou no profundo e abalou Marco, ou aquele centurião que de fato existiu, e afirmou verdadeiramente: esse era o homem, era o Filho de Deus. A gente não sabe o que aconteceu com esse centurião, e nem com os outros soldados que foram impactados pela cruz do Calvário, mas a gente sabe o que aconteceu comigo, com eu e você, que é crente em Jesus Cristo. É por meio da cruz que nós temos convicção que somos perdoados e amados por Ele. É por meio da cruz que nós somos assegurados de uma identidade que não é baseada mais em mérito, erros, acertos, passado, mas pelo fato que o Filho de Deus nos amou e se entregou por nós até o fim. A cruz não é só um lugar onde Cristo morreu, é o lugar onde o nosso eu também morre, para que Ele viva em nós. Não foi apenas algo que Jesus enfrentou. A cruz também se torna um convite para todos que o seguem. Tomar a cruz é dizer não ao ego e sim ao reino. É perdoar quando seria mais fácil guardar essa mágoa. É servir quando seria mais conveniente se preservar, se guardar. É manter-se íntegro e se sacrificar. Não por obrigação religiosa, mas por gratidão a quem nos amou até o fim. Feche os seus olhos e coloque-se diante desse Deus que subiu na cruz por mim e por você. E faça a sua oração. Será que eu estou questionando o meu valor ou duvidando do perdão de Deus? Será que você está nessa situação? Olhe para a cruz. Será que eu estou vivendo para mim mesmo, esquecendo de perdoar e olhar e dar atenção ao próximo, ao meu irmão? Olhe para a cruz. Será que eu estou passando por um momento de sofrimento, de dor, de frustração, de angústia? Olhe para a cruz e seja encontrado mais uma vez pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou o mais alto preço para nos perdoar, para nos afirmar como filhos, nos consolar e nos capacitar a uma vida de humildade e perseverança na fé. Continue com seus olhos fechados e renda-se a esse Jesus Cristo. E faça a sua oração. Olhe para a cruz. Morto estava o seu único filho. Não havia mais ação, não havia reação, nem uma sinapse, nem um suspiro. Estava ali o seu corpo, sem vida, repousando nas mãos do Deus que continuava o autor de cada estrofe, de cada vírgula, de cada hiato. A pessoa mais apropriada naquele momento para descer o corpo do santo da cruz era José de Arimateia, homem bom e justo, esperava o reino de Deus. Levantaria menos suspeitas e hostilidade que um homem assim solicitasse o corpo, um membro do sinédrio com acesso ao governante,
respeitado e rico. Que coincidência! Quero dizer, que maravilhosa soberania de Deus, que cuidou em cumprir em tudo as profecias a respeito do seu imaculado Cordeiro. Isaías 53:9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo achou-se em sua boca. Em meio a um jardim, um túmulo novo cavado na rocha, do próprio José. Sua estrutura arquitetônica anunciava sua nobreza. Não era para todo mundo, era o que havia de melhor. Ironicamente, guardou o corpo de um pobre carpinteiro de Nazaré que nunca em terra se deu ao luxo, à extravagância. Não acumulou para si sequer onde reclinar a cabeça. E ali, sem poder palpitar sobre a sua sepultura, recebeu um lugar entre os ricos. Ali José deixou o corpo sem alma do seu doce mestre. Os olhos marejados das mulheres que acompanharam Jesus desde a Galileia seguiram-no e o capturaram naquela última imagem daquele que era o seu amado, todo encoberto, tão escondido atrás da rocha que rolou sobre a porta. O tempo para eles, para elas, provavelmente foi mais curto do que elas desejavam. Tudo precisava ser feito rápido, depressa. Elas precisavam correr, pois chegava o sábado. Eu imagino os perfumes e especiarias aromáticas preparados com primor e muitas lágrimas. Um silêncio nas casas. As almas estremecidas e soluçando, desejando poder se enlutar com toda a profundidade e tempo que o luto pede. Podendo remoer a dor e chorar em alta voz. Enquanto a mente trabalhava, as mãos embalsamando e enrolando aquele corpo imóvel que enquanto viveu fez coxos dançarem, aquele corpo que já não via e enquanto viveu fez cegos enxergarem, aquele corpo que já não falava e enquanto viveu fez mudos cantarem. As memórias, a saudade, a frustração, a indignação, a raiva, a desesperança, tudo aquilo borbulhando, fervilhando. Mas não há tempo de me aprofundar em tarefas para esquecer ou mobilizar um velório bem grande para extravasar, pois chegou o Shabá. É hora de descansar. Êxodo 28:11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Deuteronômio 5:15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor o teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Ah, Deus, esse nosso Deus, Ele é mesmo um poeta. Dos artistas é criador. Ele dança com as palavras e as rimas, escreve a história da salvação como quem canta uma canção. É coisa linda, espantosa, é coisa divina. Que dia é esse para se viver o túmulo? O sábado, Shabá, foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É para a preservação da vida humana e não a sua destruição que o soberano instituiu o santo descanso. É para lembrar que nós não sustentamos nossas vidas por muito trabalhar ou por um perfeito planejar ou executar,
É para lembrar a cada nova semana que enquanto o seu povo descansa, o Deus amoroso por eles trabalha e os sustenta, e não o contrário. É para provar na pele que nós somos dependentes e desfrutar de tudo que essa experiência pode promover às nossas almas exaustas e altivas. Da humilhação do nosso orgulho ao prazer de dormir em paz. Lucas 23, 56. Então foram para casa e prepararam perfume em obediência ao mandamento. Descansaram. Esse descanso que nós vemos no texto tem seu significado no grego em acalmar, repousar, manter quieto, cessar de trabalhar, desistir de trabalhar, silenciar. Em obediência era tempo de cessar o trabalho e aquietar-se. Trazer à memória que as suas vidas sempre estiveram aos cuidados do Deus e com mão forte e braço estendido os livrou. Era tempo de confiar no Pai Celestial, entregando a sua alma ferida, cansada, amedrontada, como uma criança faz, cessando o choro e logo adormecendo ao ser balançada no colo da mãe em uma noite escura. O túmulo é esse lugar sem vida, infrutífero, sobre o qual se pode derramar as lágrimas que forem, lamentar o quanto for, quão alto for, perfumar, e nenhum suspiro haverá como resposta. É o lugar de espera entre a dor e a ressurreição. E é nesse lugar que alguns de nós se encontram hoje, vivendo dias de angústia, de semeadura sem ver colheita, de chorar sem saber se um suspiro vai retornar. Talvez aguardando para encontrar alguém querido na eternidade. Talvez aguardando para receber uma notícia de alta do hospital. Talvez aguardando um filho retornar para o lar. Algum amado reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. E nesse tempo de espera e dor, mesmo sabendo que a ressurreição virá, é difícil de ver a luz no fim do túnel. Nesse tempo de angústia, em obediência, felizes os que escolherem descansar. Foi nesse tom que o Senhor pintou a tela desse dia de silêncio, atraindo os olhares em lágrimas a lembrança e a visão da sua fidelidade. Salmo 46, 10. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Isaías 30, 15. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Oremos. Pai Santo, nós entregamos a Ti as nossas almas, Pai. Reconhecendo, Deus, que o Senhor é fiel, o Senhor é bom e justo. Nós cremos, Deus, que em Ti podemos descansar, porque o Senhor é digno do nosso repouso. O Senhor é digno da nossa plena confiança. Muito obrigada, Deus, pelo sábado que foi instituído, Deus. Porque nós precisamos, Deus, nos lembrar a cada novo dia, Deus, que é o Senhor quem nos sustenta. Vem, Senhor, trazer essa convicção no coração de cada irmão hoje, Pai, para que nós possamos glorificar o Seu nome, enquanto repousamos em paz, apesar das circunstâncias, por conhecer o Deus que nos salvou. Nós nos lembramos hoje, Pai, que o túmulo ele não foi um acidente, Pai, mas tudo estava dentro dos Seus propósitos, Pai. Não há nada que fuja, Deus, do Seu controle, da Sua permissão, Pai Santo. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, Deus, a olhar para Ti mais uma vez,
a reconhecer, Pai, que não há nada mais sábio a se fazer, Deus, do que nos entregar aos seus cuidados. Pai, muito obrigada, nós te amamos, te reconhecemos. Só o Senhor, Deus, é nosso Deus. Em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, a morte é o fim. Se Cristo não ressuscitou, o cemitério será o nosso último endereço. Se Cristo não ressuscitou, o pecado de fato venceu, e nós não temos perdão. Se Cristo não ressuscitou, o muro que separa a humanidade de Deus, o seu Criador, está intacto, intransponível. Se Cristo não ressuscitou, estamos sós, e então o Espírito Santo não nos foi dado. Se Cristo não ressuscitou, a inimizade, a tristeza, a dor, a culpa, a vergonha não serão suplantados. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. E de fato, desde aquela sexta-feira, quando um manto de luto cobriu a humanidade, toda a terra, e não foi apenas uma escuridão da natureza em luto, foi porque de fato o reino das trevas estava em festa. Todas as hostes nefandas do inferno festejando a morte do Filho de Deus. Era essa a percepção dos discípulos, os conhecidos e aqueles que eram anônimos, porque eles dormiram a sexta-feira, e quando acordaram no sábado, acordaram na desesperança, acordaram na dor. Os cínicos estavam em festa, os religiosos, eles estavam com aquele gosto do triunfo, venceram o Messias. Mas os seguidores de Jesus, estavam perdidos, não sabiam para onde ir, o que fazer, como viver. Mas isso no sábado. Porque o domingo chegou, e às 6 horas da manhã, algumas mulheres que amavam o Messias morto foram prestar suas últimas homenagens, fazer os preparativos
honrar aquele que em vida elas aprenderam a amar, mas foram surpreendidos, porque a pedra não estava mais fechando o túmulo, e lá encontraram um ser angelical que lhes disse: ele não está aqui, ressuscitou como havia dito, e assim o Messias vence. As trancas da morte foram rompidas, aquele que estava morto ressuscitou, e o morto, o cemitério que teve que restituir o morto. E então, porque Cristo ressuscitou, meus amados irmãos, a vida eterna para nós se tornou algo real, porque Cristo de fato ressuscitou. O perdão dos pecados é possível, a vergonha e a culpa foram resolvidas por causa do seu sangue. Porque Cristo ressuscitou, nós somos justificados diante de Deus, o nosso Senhor. Porque Cristo ressuscitou, nós nunca mais estaremos sós. O Espírito Santo nos foi dado, porque Cristo ressuscitou. Nós, o seu povo, a igreja de Cristo, temos uma missão, temos um propósito. Porque Cristo ressuscitou, a paz e a alegria são reais, a esperança vence. Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio, o trono dos céus está ocupado. Nós temos um Deus vivo, esse é o nosso Deus, Senhor e Salvador. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Exalte aquele que ressuscitou e está vivo, e vai receber da igreja a adoração devida ao Senhor. Talvez os céus, os ventos, os raios de sol pudessem fazer parecer indicar que ia ser um dia como qualquer outro. Mas talvez a dor, o luto e a palidez do coração pudessem convencer que ia ser um dia pior do que qualquer outro. Mas quando eles viram raiar do dia, a ausência da morte e a vitória de Jesus, isso dizia claramente: foi um dia como nenhum outro. Depois disso, por 40 dias ainda, Jesus esteve com os seus discípulos. Por 40 dias eles ainda puderam desfrutar da continuidade dos ensinos de Jesus, da revelação que tanto aquecia o coração deles, agora revelada de uma forma clara que eles podiam entender, dava direção e consolava de todo o desespero que tinha vindo até então. Jesus estava entre os seus discípulos. E em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai se restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber o tempo ou as épocas. O Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Os discípulos ainda precisavam de redirecionamento de Jesus, para compreender que o plano de Deus era muito maior do que eles podiam ver, era muito maior do que o plano terreno, era muito maior do que o pequeno Israel que eles viviam. Se eles achavam que tinham visto a maior das coisas acontecer diante deles, Jesus ressuscitar, mais tarde eles lembrariam que em um momento Jesus disse que coisas maiores iriam ver e fazer depois. Mas imagina, se fosse eu e você
completando todas as coisas que precisavam ser completadas, alcançando tudo o que podia ser alcançado, o que mais restaria fazer? O que mais restaria para você completar que você precisasse estar em meio a outras pessoas? Se todos os nossos sonhos e anseios tivessem cumpridos, se todos os propósitos que nós compreendíamos fossem alcançados, não teria sentido nenhum nós estarmos aqui. Jesus alcançou todas as coisas e de fato, depois também ele foi. Jesus continuou dizendo: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu a vista deles. Quarenta dias pode parecer um longo tempo, pode parecer um curto tempo. Quando tanta coisa tem para você experimentar junto, passar. Certamente eles deviam ter continuado a se relembrar do tempo que eles passaram com o Mestre. João, que foi o discípulo amado, muito bem sabia. Desde o começo, alguns dos discípulos tinham escutado: venham e vejam. Naquele momento eles passaram apenas um dia com o Mestre para entender o que era aquilo que eles precisavam ver, o que era aquilo que eles precisavam conhecer naquele momento. Mas não muito depois eles já se multiplicaram, 12 e muito mais discípulos. Algo no coração deles fazia entender que eles precisavam ouvir desse Mestre. Esse Mestre que João diz que viram a sua glória. De perto eles viram, cheio de graça e de verdade, já transformava a vida deles, mesmo antes dos milagres começarem. Esse é o nosso Senhor, Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, a luz sobre as trevas, a água viva, a vida eterna, o pão que desceu dos céus, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. E depois desses dias que eles passaram, para sempre ele continua sendo lembrado, o Rei ressurreto. Jesus alcançou todas as coisas, cumpriu as promessas que eles já muitos tinham recebido. Mas e depois que ele partiu? Nossa. Jesus deixou do seu Santo Espírito e foi elevado às alturas. Jesus, que tudo completou, nos deixou um Consolador. Nós temos a presença dele real no nosso meio. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que entre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma maneira que o viram subir. E nós não terminamos aqui. O nosso propósito não diminui depois que algo foi completo, pelo contrário. A cruz que não é mais símbolo de derrota, a coroa de espinhos que não é mais símbolo de humilhação. Agora nós vemos algo diferente, nós vemos na cruz salvação, vitória sobre a morte. Na coroa de espinho nós podemos apontar para a glória de Jesus, a glória de Deus no nosso meio. Igreja, nós temos uma direção, a direção clara que Jesus nos deixou, com o seu Santo Espírito para nos conduzir a cada passo. Os discípulos ficaram olhando, contemplando
tinha acabado de acontecer. Imagina ver Jesus ressurreto, que passou tanto tempo com vocês, ensinando, fazendo milagres. Ele agora subindo aos céus, tanto ele tinha falado da sua glorificação, e agora o brilho vem sobre os seus rostos. E aos poucos a imagem dele começa a desaparecer. E restam apenas os céus que você estava olhando. Um dia como qualquer outro. Eu acho que eu teria ficado sem palavras também. Também teria ficado paralisado, sem saber o que fazer no primeiro momento. Com os olhos fixos. Primeiro, preenchimento profundo que Jesus tinha. Mas depois, no vazio que tinha ficado para trás. Mas vazio esse que era apenas da imagem do céu. A igreja não ficou vazia. Igreja, se fosse para nós ficarmos parados contemplando com os olhos fixos no céu e celebrando sim a vitória de Jesus, Jesus não nos teria enviado para fazer essas coisas maiores, não nos teria deixado do seu Santo Espírito. Igreja, você crê que Jesus venceu? Igreja, você crê que Jesus ressuscitou? Igreja, você crê que Ele deixou algo para nós? A obra de Jesus foi completa, mas a missão Ele nos deixou proposta. Nós somos preenchidos pelo Espírito Santo e agora nós somos chamados de testemunhas. Testemunhar não é algo parado. Testemunhar não é aquela pessoa que presencia, isso é presenciar. Testemunhar é aquele que proclama o que viu. E nós vimos. Nós vimos desde aquela época até hoje ainda Jesus continuar a atuar no meio do seu povo, da sua igreja. Nós somos testemunhas cheias do poder de Deus para proclamar a salvação a todo aquele que crê. Igreja, mais uma vez, você crê que Jesus voltará? Diga amém. 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 Então não pare. Jesus nos deixou com uma direção clara. Avance. Viva o que Jesus nos chamou para viver. Jesus nos chamou para fazer tanto mais, para conquistar, para testemunhar, para proclamar, para louvar. O Espírito Santo foi derramado e os discípulos naquele momento começaram imediatamente a fazer milagres, pregar, perceber quanto mais Jesus tinha feito. Tudo que Jesus tinha falado tinha uma profundidade que agora fazia sentido para eles e para nós também. Começou na Judéia, pequeno, mas depois passou para Samaria e até os confins da terra que eles conheciam, mas muito mais nós fomos alcançados também. A palavra de Deus diz que todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino e ele governa as nações. Por isso, seja ele o louvor de vocês, pois ele é o Deus de vocês, que em seu favor fez grandes coisas e maravilhas terríveis com seus próprios olhos. Vocês viram. Nós que antes éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Por isso nós devemos viver como filhos da luz, como fruto dessa luz. Nós que agora somos geração eleita, somos reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, podemos seguir adiante. Nós que queremos fazer a vontade de Deus, pedimos instrução e recebemos, e o bondoso Espírito dele nos conduz. Por isso, igreja, nós devemos brilhar essa luz de Deus diante dos homens, para que eles possam ver as boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. Jesus voltará, e algum dia nós vamos ver esses novos céus e nova terra no nosso meio. Por isso, diante do Senhor, nós meditamos, nós nos alegramos, e nós desejamos ser agradáveis a Ele.
mas ainda diante do Senhor, nós desejamos continuar como testemunhas. Igreja, vamos adiante, porque o momento de celebração deve ser ouvido e ecoado nesse mundo. Vamos adiante, porque nós podemos contar histórias maravilhosas que Jesus fez em cada uma de nossas vidas. Jesus ainda tem muito mais para fazer nesse mundo, e nós cremos que o poder dele atua no meio da sua igreja. Senhor Santo Deus, louvado seja o seu nome, porque nós somos sua santa igreja, porque nós somos seu corpo e porque nós podemos ter convicção de que o Senhor é real no nosso meio. Nós podemos ter a tranquilidade que somos capacitados pelo seu Santo Espírito e proclamar a sua ressurreição, a sua salvação que atua poderosamente em nossas vidas, a sua salvação que é tão necessária nesse mundo. Nós te pedimos então, Senhor, nos dá coragem para sermos sua igreja como o Senhor nos chamou para ser, para proclamarmos o teu evangelho como ele deve ser pregado, para fazermos as tuas boas obras, vemos a sua glória no nosso meio. Louvado seja o seu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Porque ele ressuscitou, o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. E naquele grande dia, ele chamará você pelo seu nome, e não apenas o seu nome, o nome da sua filha que já foi, da sua mãe, do seu marido, do seu irmão, da sua avó. Ele vai te chamar pelo nome. A morte já não mais nos assusta. Jesus ressuscitou e reina, e nós somos os seus súditos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui, com toda a igreja de Cristo. Amém e amém.